Nesse vídeo, vamos abordar o tema conversores AD e conversores DA. Conversores AD ou analógicos digitais e conversores DA ou digital analógico. Inicialmente, vamos falar sobre o conversor analógico digital do tipo paralelo ou flash. Os tipos de conversores analógicos digitais que nós vamos abordar são justamente os paralelos ou flash, aproximações sucessivas, tipo contador e integrador. Não vamos abordar redistribuição de carga nem delta sigma. Ok? E vamos também abordar os conversores DA ou digital analógico do tipo escada 2 elevado a NR e escada R2R. Então, inicialmente, vamos começar falando sobre o conversor AD tipo paralelo ou flash. O objetivo de um conversor analógico digital, como o próprio nome diz, é converter um sinal analógico em um valor digital. Isso é particularmente útil porque nos permite processar um dado aquisitado do mundo real e tratar, aplicar filtros, fazer uma série de tratamentos nesses sinais utilizando recursos digitais, utilizando equações matemáticas, filtros, etc. Então, a conversão AD é extremamente útil e utilizada em sistemas digitais. Praticamente todos os fabricantes de microprocessadores que existem, de microcontroladores que existem hoje no mercado, fabricam dispositivos que contemplam pelo menos um conversor analógico digital. Tá? Vários fabricantes têm múltiplos conversores analógicos digitais, na realidade um multiplexado ou dois multiplexados. Tá? No caso, a linha que a gente está usando da Microchip, no caso o 16F877A, possui 13 conversores AD de 8 bits. Na realidade é um único de 10 bits. Na realidade é um único conversor com 13 canais disponíveis. Então, vamos falar agora do nosso primeiro conversor AD, que é o do tipo flash. O nome flash já remete a algo relacionado à velocidade. E, de fato, esse é o conversor AD mais veloz que existe. Então, esse aqui seria o circuito de um conversor AD de 3 bits. Observe que ele é formado por um divisor resistivo, que a gente vai explicar mais à frente para que serve, vários comparadores, um LED e um circuito decodificador. Esse circuito aqui vai ser destrinchado em várias partes e a gente vai analisar cada parte separadamente. Primeira coisa que a gente vai abordar é o circuito comparador. O circuito comparador funciona comparando dois sinais, no caso analógico, nível de tensão, um é aplicado na entrada não inversora, essa aqui tem o mais, e outro aplicado na entrada inversora, essa que tem o menos. Quando a tensão na entrada não inversora for maior do que a inversora, a saída aqui vai para 1. Caso contrário, a saída aqui vai para 0. Vamos colocar aqui uma tensão de referência, uma tensão que a gente vai comparar. No caso aqui está com 1 volt. E aqui eu tenho um circuito que vai me permitir obter uma tensão variável. Então, eu vou executar aqui a simulação. Observe que a tensão aqui
está em 1 volt, pouco acima, um valor que não dá para a gente ver aqui, e a saída aqui está em 1. Entretanto, se eu baixar aqui, atenção, 0,95, a saída foi para 0. Ou seja, quando a tensão na entrada não inversora for maior do que a tensão na entrada inversora, a saída vai para 1. Caso contrário, a saída vai para 0. Então, qualquer tensão acima de 1, que foi o valor de referência que eu coloquei aqui na entrada não inversora, a saída vai para 1. Caso contrário, qualquer tensão inferior, a saída vai para 0. Então, é dessa forma que o comparador funciona. A próxima parte do circuito que a gente vai estudar é justamente a tensão de referência. Lembrando aqui, essa tensão de referência é a tensão que eu vou aplicar à entrada de diversos circuitos, de diversos comparadores. O que a gente vai fazer é, na realidade, gerar um degrau de tensão e vai comparar esse degrau com o sinal de entrada. Então, vamos voltar lá. Então, aqui, nada mais, nada menos do que um divisor resistivo. Eu tenho uma tensão de referência, uma tensão fixa, bem estabelecida e bem estável. E essa tensão que eu estou aplicando aqui é de 5 volts. E aqui eu estou dividindo ela em 1, 2, 3, 4 níveis de tensão. Então, executando agora a simulação, vamos obter a tensão de 1, 2, 3, 4 e os 5 volts aqui. Então, observe que a tensão foi dividida em valores iguais. Por quê? Porque é um divisor com vários resistores, todos eles em valores iguais. Ok? Então, ali eu consegui vários níveis de tensão de referência. E o que eu vou fazer a seguir é associar o comparador que a gente mostrou na tela anterior com o circuito divisor de tensão. Então, vamos para a próxima. Agora aqui eu tenho uma associação entre o meu circuito divisor de tensão e os comparadores. E aqui eu estou simulando uma fonte de tensão variável. Minha tensão de referência, idêntica ao caso anterior, 5 volts. Portanto, eu vou conseguir 1, 2, 3 volts aqui. Ok? E eu estou aplicando agora uma tensão que eu vou variar o valor de 5 volts. Ou seja, a tensão vai variar de 0 a 5 volts. Observe que eu só estou usando 3 comparadores. Por que eu estou usando 3 comparadores? Porque no caso, eu só quero montar um conversor mais fácil, mais didático para a gente visualizar, e nesse caso eu vou usar apenas 2 bits, ou seja, 2 bits corresponde a 4 estados. Como o 0 eu não preciso representar, então eu estou representando 0, 1, 2, 3, 4 estados, 2 bits. Vamos então executar aqui essa nossa simulação. Olha lá, a tensão está em 2,4 volts. Então, a saída correspondente a 1 volt está em 1 e a saída correspondente a 2 volts também está em 1. Mas a saída correspondente a 3 volts está em 0. Se eu alterar aqui o valor da tensão, vou baixar a tensão de 2 volts, baixei a tensão de 2 volts, apenas a saída em 1, associada a 1 volt, está em 1 e todas as outras estão em 0. Já se ao contrário eu subir, observe um detalhe, veja, eu estou 1,95, mas a saída aqui, só a saída correspondente ao nível de tensão 1 volt é que está em 1. Então, é uma coisa meio grosseira. Nesse caso, ele só trabalha com inteiro, ele não está fazendo aproximação. Para melhorar essa resolução, o que eu posso fazer é aumentar o número de degraus. Uma coisa que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, aumentando aqui o valor da tensão 2, 3, ele foi automaticamente aumentando o nível. Observe que esse comportamento é similar a um VU meter, que é utilizado
em sistemas de áudio. Então, vamos para a próxima. Vamos voltar aqui para a... Então, o que a gente viu foi essa parte e essa parte. Observe que essa saída aqui, ela é digital, mas não está em código BCD, ou seja, ele não conta em binário. Ele vai proporcionalmente aumentando, ou seja, ativando saídas até aquele nível de entrada ser atingido. Então, nesse caso, para isso nós precisamos de um circuito decodificador que converta desse código aqui, Johnson, para o nosso código BCD, que é o que o nosso microcontrolador, nossos sistemas vão utilizar. Para isso, eu uso um conversor Gray BCD, cuja tabela verdade é essa aqui. Então, no primeiro momento, primeira tensão, 0 volt, A, B e C em 0. Voltando aqui a tela, sairá A, B e C todas em 0. A, B e C em 0. Ok? Onde C é o menos significativo e A é o mais significativo. Então, A, B e C. Então, A, B e C. Então, todo mundo está em 0, né, de acordo com a tabela verdade. Então, a saída também seria 0. Agora, quando ele chegou a 1 volt, a saída C foi para 1. E a entrada C foi para 1 e a saída aqui, B0, vai para 1. Quando agora o segundo dígito é acionado, ou seja, a tensão foi para 2, agora a contagem vai ser 1, 0, que é 2. E agora, quando for para 3, 1, 1, 1, vai dar 1, 1, que é 3. Então, eu converti de Gray para BCD. Ok? Essa tabela verdade resulta nessas duas equações binárias, dessas duas equações booleanas. Né? B0 em 1 vai ser A', B' C. E B0 também em 1 vai ser ABC. Já para B1, B1 em 1 vai ser B e C A' e ABC também. Então, baseado nessa equação booleana, é possível construir, então, esse circuito conversor. ABC está aqui, ABC, A'B' C, A'B' C, uma porta I, né? Os dois entrando numa porta U, correspondendo ao B0, e construindo agora o circuito para B1. ABC, o mesmo, então eu vou aproveitar a mesma saída, mas está aqui o OR, e a linha está aqui, que é abarrado, né? Abarrado, então tem um inversor aqui na entrada, BC. Pronto. Então, vamos verificar se esse circuito está funcionando perfeitamente. Então, executando a simulação, todo mundo aqui está em 0, então vou acionar o C, ou seja, a saída de 1 volt, B0 está em 1, agora o B, B1 está em 1, B0 está em 0, corresponde aqui à tabela verdade, olha aqui, e finalmente ABC 1 em 1. Então, o circuito mostrado aqui faz a decodificação do código Gray para BCD, que é justamente esse último bloco aqui. Esse latch aqui, na realidade, tem o objetivo de manter, ou seja, de travar o valor após uma determinada leitura. Nesse caso, como exemplo didático, eu omiti lá o latch, porque a gente, nesse momento, vai trabalhar apenas com valores estáticos. Então, encerrar aqui a simulação e vamos seguir para o conversor completo. Então, aqui no conversor eu vou ter
é um conversor de 2 bits apenas, onde eu tenho o meu divisor de tensão, para gerar a tensão de referência, tenho os meus comparadores e tenho o meu decodificador. Então, executando aqui a simulação, tensão de 1 volt, saída B0 em 1. Vou agora aumentar essa tensão, 2 volts, saída B1 em 1. Ó, o segundo comparador atuou, aumentando mais a tensão, 3 volts, e agora zerando, 0, ou seja, está abaixo de 1, ele considera 0. Observe que toda essa circuitaria aqui, ela é montada utilizando circuitos portas lógicas e comparadores, ou seja, é todo um circuito combinacional. E como tal, o tempo para que a conversão ocorra é exatamente o tempo necessário para que ocorra a propagação entre as portas. E isso ocorre na ordem de nanosegundos. Consequentemente, esse tipo de conversor é o conversor mais veloz que existe. Entretanto, ele tem uma séria desvantagem, que é o número de componentes que são necessários utilizar para fazer a implementação. Observe que eu usei apenas 2 bits aqui. 2 bits para representar 4 valores. Excluindo 0, 2 elevado a 2 dá 4, excluindo 0 fica 3. Então, o número de comparadores que eu tenho que usar vai ser 2 elevado a n menos 1. Ou seja, se por acaso eu quero uma resolução aqui, uma discretização de 8 bits. Se eu quero 8 bits de resolução, então eu vou ter que ter 2 à oitava, 256 menos 1, 255. Eu preciso ter 255 comparadores. E, consequentemente, um conversor bem mais complexo agora, que vai admitir 8 entradas. Desculpa, 8 não. 255 entradas. Então, toda essa circuitaria aqui vai ficar muito mais complexa, além do que esse divisor de tensão aqui também vai ficar muito maior. O que aparentemente não seria um problema. O problema é que quando eu associo 255, no caso aqui, 256 resistores em série, pequenas diferenças de tolerância entre um e o outro vão provocar erros significativos. Então, a precisão desses resistores tem que ser muito elevada. E tudo isso encarece. Outro aspecto que tem que levar em consideração também é como há um número elevado de portas, de dispositivos, de transistores, etc. e tal, esse dispositivo tende a ter um consumo energético bem elevado, bem maior do que qualquer outro conversor disponível no mercado. Então, duas coisas que impactam. É um circuito que, para você ter um pequeno aumento, ou seja, se eu aumentar um bit, eu dobro a quantidade de componentes. Quando eu dobro a quantidade de componentes, eu, consequentemente, dobro o consumo e aumento proporcionalmente o preço. Então, é um conversor caro que é utilizado apenas para aquelas aplicações nas quais a velocidade é fundamental, como, por exemplo, um osciloscópio. Tá? Em virtude, em função dessas dificuldades, é que foram desenvolvidos outros conversores que têm um custo e uma complexidade menor. Então, aquela questão como foi dita, conversor do código Gray, aquela tabela de conversão, no caso a gente parou aqui, mas se eu aumentasse a complexidade do circuito, eu poderia chegar até os 3 bits. Veja, eu só usei, no caso lá, 3 conversores para fazer com 2 bits, mas eu utilizaria 7
para fazer com 3 bits. Ou seja, aumentei um único bit de resolução e, no caso, mais do que dobrei aqui a quantidade de dispositivos necessários. Então, aquela questão da potência e tudo. E, em função disso, a resolução desse tipo de conversor disponível no mercado, ou seja, o número de bits de discretização disponível no mercado, é baixo. Ou seja, é muito comum você encontrar com 8, com 10 e muito raramente, mas existe a um preço bem elevado, com 12 bits. O próximo conversor ao qual a gente vai abordar é justamente o conversor do tipo computador. Esse tipo de conversor, no caso, não utiliza mais, utiliza uma abordagem diferente. Ele não é todo construído apenas com circuitos combinacionais. Nesse caso, a gente utiliza circuitos sequenciais. A ideia por trás desse conversor é justamente de eu gerar um degrau, uma rampa de tensão, de forma digital e comparar o valor de entrada com o valor dessa rampa. Essa rampa vai ser gerada utilizando-se um contador binário, que ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse valor do contador é convertido em um valor analógico, que é comparado com o valor de entrada. Quando esse valor analógico gerado pelo conjunto contador binário conversor for maior do que o valor de entrada, o comparador para o contador, e aí nós obteremos o valor digital correspondente àquele valor analógico. Esse circuito foi também todo modelado e a gente pode olhar ele com mais cuidado. Observe que esse circuito demanda um conversor digital analógico, ou seja, um conversor DA, que não está sendo abordado nesse texto aqui, apenas mostrado no diagrama de bloco. Então a gente vai detalhar esse conversor DA aqui. As duas configurações clássicas de conversor DA é justamente aquele que eu falei, que é uma escada 2 elevado a NR e uma escada R2R. Esse conjunto aqui é mais fácil de entender. Ó, o primeiro resistor aqui é R, no caso 1K. O segundo resistor vai ser 2R, que vai ser 2K. O terceiro é 4R, que é 4K. E o segundo 8R, ou seja, eu estou subindo numa progressão de 2 elevado a N, onde cada bit adicional resulta num resistor que vai ser o dobro do anterior. Então, 1, 2, 4, 8. Ok? Nesse caso, a equação que vai reger o sinal de saída vai ser dada por R0, que é esse resistor de realimentação aqui, né? VA1, que é da entrada 1, sobre RVA2, 2R, VA3, 3R e tal. Então, cada entrada aqui, VA1, 2, 3 e 4, corresponde, está associado diretamente a R, 2R, 4R, 8R. E, enquanto esse VA1 aqui é o bit mais significativo, R, então esse aqui é o bit mais significativo e esse aqui é o bit menos significativo, que tem justamente o resistor mais elevado, que no caso é 8K. Aplicando um algebrista, nós chegamos a essa equação aqui. Ó, A4, que é o menos significativo, A3, A2 e A1, que é o mais significativo. R0, que é a alimentação, sobre 8R, V0, que é a minha tensão de referência. Então, essa circuitaria aqui é bem fácil de entender, já que os resistores estão numa relação binária. Entretanto, há uma dificuldade, que é você obter esses valores múltiplos
com facilidade. Isso, muitas vezes, inclusive na construção, se torna um obstáculo. E em função disso que surgiu o conversor escada R2R, onde os valores são o valor e o dobro dele. Nesse caso, chegamos nesse tipo de relação, onde tem um A1, A2, A3, A4, ou seja, entrada mais significativa até a menos significativa, sobre 3, 6, 2. Observe que a relação agora não é mais uma relação 2 elevado a n. Ela continua sendo binária e continua sendo o dobro, mas não naquele clássico 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 24. Tá? Mesma tensão de referência sobre 2R, desculpe, o resistor de realimentação sobre 2R vezes a tensão de referência. Fazendo aqui a simulação no circuito, essa tensão de entrada é 5 volts, aqui representa uma tensão de 5 volts, e aí eu vou acionar primeiro o menos significativo. Observe outro detalhe, que a tensão no menor valor de tensão pode ser calculado através, dividindo a tensão de referência pelo o número de estados menos 1, ou seja, aqui no caso são 4 bits, 2 elevado à quarta, 16 menos 1, 15, e a tensão é 5, então vai ser 5 dividido por 15, que vai dar 0,33. Então, quando eu acionar o primeiro aqui, olha lá, 0,33, quando eu vou abrir e acionar o segundo, 0,67, que é o dobro, 6666, né? Desacionei o terceiro, 1,33, que é o dobro do anterior, e finalmente o outro, que é 2,67, que é o dobro do anterior. Acionando eles agora sequencialmente, ó, os valores se somam. 0,33 com 0,67 deu 1, 2,33 com 2,67, 5 volts. Então, quando eu apliquei todos os dígitos, todos os bits, o valor me deu os 5 volts. De forma análoga, vai acontecer aqui. Então, quando eu ligar o menos significativo, é 0,55, o outro é 0,73, o outro é 0,80 e o outro é 0,83. Observe que a relação agora aqui, ela não é tão direta quanto o do circuito anterior. Ela continua fazendo a proporção. Entretanto, o quanto ela cresce é bem menor. Então, no nosso caso aqui, para efeitos didáticos, vamos utilizar um conversor DA desse tipo aqui. Uma vez que já explicamos ali o funcionamento do conversor DA, vamos agora observar todo o conjunto funcionando e vamos analisar com detalhes. Voltando aqui à nossa tela, aqui a gente gerou o conversor DA, e como eu tinha falado, esse conjunto, contador binário, conversor DA, é o chamado gerador de rampa. Então, nosso gerador de rampa. Então, nós temos aqui um contador, aqui, uma fonte de clock, que vai gerar um clock, a frequência de 100 Hz, que eu estou usando, com um pulso com um dot cycle de 50%. Então, isso vai gerar uma onda quadrada, ou seja, um clock. Esse clock está aplicado nesse 40193, que é um contador de 4 bits. Então, à medida que eu vou aplicando o sinal de clock aqui, ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, e isso, assim sucessivamente. A saída desse cidadão está aplicado aqui a um conversor, aquele mesmo conversor que a gente viu anteriormente, DA, do tipo R2 elevado a N. Então, está aqui montado o mesmo circuitinho, e aqui tem uma análise temporal do sinal que está entrando. Então, eu tenho o sinal que entra. Sim, um detalhe importante é que esse conversor DA aqui,
como ele está usando uma configuração inversora, o sinal que sai é negativo, aqui, menos RA, menos R, tá vendo? Então a tensão que vai sair, ela é negativa, ela não é positiva, então ele foi, aqui no caso, até menos 5, ok? Então, a saída deste gerador de rampa vai começar em 0 e vai até menos 5. Então, a cada contagem, ele incrementa um valor da rampa. E quanto é esse valor da rampa? Vai ser, mais uma vez, é a discretização, é aquele valor que é definido por aquela equação de a tensão máxima dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de bits menos 1. No caso, são 4 bits, dá 16 menos 1 dá 15, então 5 dividido por 15, 0,33. Está aqui, ó, o 0,33. Deixa eu ampliar aqui, e aqui a gente pode medir aqui o valor. Clicando aqui, ele mostra aqui, ó, 33,331 milivolts. Aqui é só a questão da precisão do local onde eu coloquei. E aqui, no caso, 1 volt, vai dar 3,123, dá 1 volt exato, 1,33, olha lá, 1,33, e assim sucessivamente. Veja que todos os valores que eu obtenho são múltiplos daquele valor inicial. Então essa rampa aqui, ela é digital. Tá? Então eu tenho valores que são valores bem definidos, valores discretos, que são múltiplos daquele pequeno valor lá que foi inicial, que foi definido, tá? Aqui, ó, 0,66, 1,33, que foi justamente definido pelo o número de bits e o meu valor de referência. Então, com isso, ó, observe que é uma rampa, só que uma rampa aqui invertida. Então esse aqui é o meu circuito gerador de rampa, ok? Então essa rampa tem uma relação aqui, tempo, tensão, olha, dele sair de 0 até chegar nos 5 volts, ele gastou um tempo aqui. Deixa eu abrir aqui novamente. Então até chegar nos 5 volts, que foi nesse ponto aqui, posso pegar qualquer ponto aqui ou aqui, ele gastou cerca de 140 milissegundos. Okay? Essa inclinação, ou seja, essa velocidade com que ele atinge, é definido pela minha frequência de clock aqui do contador. Então, eu estou com 100 Hz, se eu aumentar para 200 Hz, e refizer a simulação, observe que agora dentro da minha janela de tempo apareceu mais, e o meu tempo, o tempo que eu gastei agora diminuiu, estou para 70. Então, à medida que eu aumento aqui a velocidade, 300 Hz no meu clock, eu mudo a declividade da minha rampa, mas essa declividade tem que ser bem conhecida para que eu possa fazer a minha conversão. Ok? Então, vou deixar aqui nos 100, que a gente tinha colocado inicialmente. E vamos passar para a próxima etapa, que é associar isso aqui ao comparador. Pronto, está aqui o conversor completo. Então eu tenho aqui o meu gerador de rampa, o meu contador, junto com o meu conversor AD, o meu comparador, sim, esse circuito aqui, lembra que esse conversor aqui AD, DA, a saída dele, lembra que ela era negativa, não é isso? E aqui eu coloquei um circuito inversor para que a saída agora fosse positiva, em vez da rampa ser de 0 a menos 5, agora ela vai de 0 a 5, conforme dá para a gente ver aqui no gráfico. Deixa eu só mostrar aqui com detalhes no gráfico. Aqui os degraus. Então, agora dá para a gente ver
claramente aqui no gráfico todos os degraus até atingir os 5 volts. No caso aqui, a minha conversão foi feita colocando uma tensão de referência de 3,5 volts. Ok? E aí, agora eu vou fazer a conversão. Esse circuito aqui, essa parte aqui, ó, é o sinal do clock. E esse sinal de clock entra numa portaria. Esse sinal de clock só vai sair para o contador enquanto essa saída aqui estiver em 1, já que essa outra entrada está em 1. Então, como eu usei uma porta com 3 entradas, então essa está sempre em 1, essa aqui é o sinal de clock, e essa aqui pode estar em 0 ou 1, ou seja, na realidade, isso aqui habilita ou desabilita a aplicação do sinal de clock no contador. Quando o processo começa, essa tensão aqui, essa saída aqui vai estar em 1, o que habilita o sinal de clock. O contador vai estar zerado e aí ele começa 1, 2, 3, 4, 5, e aí a tensão aqui vai aumentando, ou seja, a rampa vai subindo até o ponto no qual esse valor aqui é maior do que esse. Essa saída aqui vai para 0 e o sinal de clock deixa de ser aplicado ao contador. E aí o contador para. Em um momento que ele para, o valor que estiver aqui na saída do contador é a conversão. Então, vamos executar aí a simulação para a gente ver direitinho. Então, a tensão que ele está medindo é 3,66. Eu estou aproveitando a saída do meu conversor DA para saber qual é o valor da tensão no qual o sistema parou, porque ele está muito rápido. Eu posso diminuir a velocidade para facilitar a visualização. Então, opa. O sinal de clock está aqui, desculpa. É porque eu estou aproveitando o mesmo sinal. Aqui. Então, ele está com 1 kHz. Vou colocar ele com 1 microHz, para que ele vá bem devagar e a gente possa acompanhar. Voltando a executar a simulação. Aqui a minha base de tempo aqui está menor. Ele está lento porque tem muita coisa. Deixa eu aumentar um pouco para que torne mais visível. Porque como tem várias simulações aqui, todas executando simultaneamente, aí ficou meio lento. Ele não está, meu computador não consegue rodar em tempo real. Ainda está devagar. Deixa eu deixar. Opa. Colocar em 100. Depois eu volto com ele para mim. Tem várias simulações rodando. Pronto, agora, ó. Olha lá. 3, 4, 5. Olha lá. Ele sai contando. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Deixa eu mudar aqui a condição desse cidadão de frequencímetro para contador. Pronto. E restartar aqui o processo. Zerei o contador e ele começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veja, a minha tensão que eu tinha colocado lá na entrada, deixa eu parar aqui, foi 3,5. Então, nesse caso aqui, como a tensão aqui tem que estar maior do que a daqui, então ele vai assumir o primeiro valor possível imediatamente superior à tensão real que eu quero medir. Ok? Lembre também que a resolução é de 0,33 volts, conforme o que eu já tinha falado antes. Então, no momento que eu starto a conversão, vou começar, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, a tensão foi subindo gradativamente até chegar a 3,6. Ou seja, a tensão aqui está maior que aqui é 3,5. E agora, essa saída aqui está em 0. Ou seja, a minha portaria agora, mesmo com o clock continuar oscilando, não vai permitir que o clock seja mais aplicado ao contador. Esse valor binário que está aqui é justamente o que eu estou exibindo em decimal aqui. Então, deu 11. 11 vezes 0,33, que é o meu valor de base, vai dar justamente 3,66.
observe o seguinte, que o valor que o meu conversor entrega é um valor em contagens, é um valor digital. Ou seja, são 11 contagens. Mas, como eu sei a relação entre uma contagem e a minha tensão real, eu consigo obter qual é o valor analógico, justamente multiplicando a minha tensão de contagem pelo número de contagens. Mais uma vez, ó, o valor da tensão de contagem vai ser V máximo sobre 2 elevado a n menos 1. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma resolução de 10 bits, tenho 10 bits aqui, então 2 elevado a 10, 1024, menos 1, 1023. Então 5 dividido por 1023 dá cerca de 4,9 milivolts. Então eu teria uma precisão muito maior e conseguiria representar um valor muito mais precisamente. Só que o valor em contagem que desse eu teria que multiplicar justamente por esse novo valor de quase 5 milivolts, 4,9 milivolts, para obter o valor real da entrada. Ok? Então, é assim que funciona o conversor do tipo contador. Mas agora vamos observar o seguinte, uma coisa interessante. Olha, veja que agora eu não tenho mais aquele conversor Gray complicado, eu não tenho mais aquela quantidade enorme de comparadores, eu só possuo agora um comparador, ou seja, o meu circuito aqui é muito mais simples. Entretanto, ele tem um problema. Olha, ele leva um tempo até ele fazer a conversão. E o tempo que ele leva para fazer a conversão depende do valor que eu colocar na entrada. Então aqui, para converter os 3.5 eu gastei 11 ciclos de clock. Mas se por acaso eu colocar uma tensão, por exemplo, 0.7 volts e ref de 0, a simulação, ó, pronto. Ele só gastou 3 ciclos de clock, ou seja, ele foi muito mais rápido. Então, quanto maior a tensão na entrada, mais tempo ele vai levar. Então, o tempo de conversão depende do valor da tensão de entrada, ou seja, do valor que eu quero mostrar. E isso não é uma coisa muito legal. Por quê? Imagine que eu tenha, e uma vantagem dessa abordagem, é que eu posso fazer aqui um conversor com um número de bits bem maior. Digamos, eu poderia fazer uma conversão, eu estou fazendo com 4, mas eu quero fazer com 10 bits. Então, esse meu contador seria um contador com 10 bits. Um contador 10. E aí, na realidade, a única coisa que ia crescer era o meu conversor de ar, que é muito mais simples do que a abordagem lá do conversor tipo flash. Muito menos componentes. Então, eu consigo uma quantidade elevada de bits sem um preço, sem onerar significativamente o meu circuito. Ele cresce, mas não cresce exponencialmente, como no caso do flash. O problema é que, imagine que eu tivesse aqui 16 bits, então os valores seriam de 0 a 65.535. Então, 5 volts, eu teria que contar de 0 a 65.535 para obter a conversão. Então, esse tipo de conversor, ele é muito lento. E basicamente não é utilizado. Ok? Então, vamos dar uma parar aqui a simulação. E o que eu vou fazer agora, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o seguinte. É o mesmo conversor que está lá, só que agora eu não estou aplicando uma tensão fixa. Eu agora vou aplicar uma tensão que varia no tempo. No caso, uma tensão alternada. Como os conversores ali só trabalham com corrente contínua, então eu só vou exibir aqui a parte positiva da minha onda. Eu posso aqui aumentar para poder a gente ver que quando o sentido da corrente se inverter, ele não vai fazer conversão alguma. Pronto. Olha lá. O que ele ainda está fazendo aqui. Está recalculando. Só um segundo. Pronto, olha lá. Ó,
tentou fazer a conversão do lado positivo, mas do lado negativo ele não fez absolutamente nada. Ok? Então, vou voltar à condição que eu estava antes. Pronto. Então, aqui no caso, eu estou fazendo uma conversão aplicando um sinal, que aqui no caso estava menor, por isso que o valor dela é menor. Eu vou colocar o sinal com uma frequência de 2 Hz, está correto. E com 10 volts pica-pico, ou seja, cada semiciclo vai até 5, ou seja, vai de menos 5 a mais 5. No caso aqui, como se eu estou pegando a parte positiva do semiciclo, então ele vai de 0 a 5, que é justamente o limite do nosso conversor ali. Então, no momento que ele vem e começa a fazer a conversão, cada descida dessa corresponde a um momento que eu fiz uma conversão. Por quê? Foi o que eu fiz. Eu apliquei aqui uma entrada adicional que vai me permitir fazer periodicamente uma amostragem. Ou seja, no caso aqui, eu estou fazendo uma amostragem na frequência de 50 Hz. No caso aqui, isso vai dar 20 milivolts para cada 20 milissegundos entre cada amostragem. Então, regularmente, a cada 20 segundos, ele faz uma nova medição. Observe aqui que no início, com a tensão baixa, ele fez uma conversão, levou um tempo, depois fez outra conversão. Muito rapidamente aqui, ele atinge o valor. Só que ele começou a conversão aqui, mas o valor que eu obtive foi no final aqui. Veja que ele não pegou o valor inicial. Por quê? Porque quando começou a conversão e ele demora para fazer a conversão, a tensão foi mudando e ele foi mudando. Então, na realidade, a tensão que eu medi não foi, o valor da tensão não é aqui inicial, e sim o do final da conversão. Ou seja, conversão elétrica. Isso é justamente por causa da velocidade. Então, quanto mais veloz o conversor, mais pontos eu posso pegar e melhor a minha representação do sinal. Ok? Então, voltando aqui, para compensar esse problema da velocidade, ou seja, eu poder determinar exatamente qual é o ponto onde eu estou fazendo a medição, é que eu utilizo esse circuito aqui, Sample and Hold. O Sample and Hold, na realidade, é uma chave, um capacitor, que no momento que eu estava conversando, ele vai lá, carrega o capacitor com a tensão que você quer medir, desliga daquele circuito e faz a conversão em cima daquele valor guardado, mesmo que a onda esteja variando no tempo. Então, ele meio que congela o ponto onde eu vou fazer a amostragem. Porque, observe aqui, ó, nesse ponto aqui, eu peguei uma amostragem, foi esse ponto de tensão. Aqui foi esse outro ponto, aqui esse ponto, ou seja, à medida que ele foi aqui aumentando, eu fui pegando pontos que não estão necessariamente na mesma distância entre um e outro. A distância entre esse e esse, ó, é maior que esse e esse. E isso vai gerar uma deformação na minha representação da senoide. Então, quando eu uso o Sample and Hold, eu sempre vou pegar o ponto inicial. Sempre pegando o ponto inicial. Seguindo aqui, eu estou fazendo uma análise, pegando aqueles valores, os valores que foram obtidos, cada valor que foi obtido aqui, após o final da conversão, e reconstruindo a onda baseada naqueles valores. Ó, onda reconstruída, 5 volts e 2 Hz. Foi justamente aquele que a gente pegou lá. Observe que a minha senoide ela não está perfeita, ela não está bem bonitinha. Ó, a distância aqui é maior que aquilo. Ela fez uma representação, ela é uma representação aproximada do que deveria ser. Naturalmente que ela está deformada, porque nesse caso eu não tenho o circuito de Sample and Hold. Mas para os aspectos didáticos, ela é próxima o suficiente para que a gente aborde outra coisa. Ó, observe o seguinte, aqui estão os valores
que foram medidos. Não é os valores que de fato apareceu no momento da medição. Isso em função da resolução. Ou seja, se aumentar o número de bits, ou seja, se aumentar o número de valores que eu posso usar aqui para representar entre 0 e 5, eu melhoro sensivelmente a forma de onda. Outra coisa que também impacta é o número de amostragem por segundo. Ó. No caso aqui, ó, eu estava fazendo a amostragem com aquela taxa de 100 Hz e aqui eu baixei para 50 Hz, ó, que é a metade. Ó. Deu menos pontos na senoide. E aí ele ficou bem mais distorcido, ou seja, a representação ficou mais tosca. É a mesma onda, só que com a quantidade de pontos por ciclo menor. Essa resolução aqui é chamada de resolução temporal ou taxa de amostragem. Enquanto isso aqui é a discretização ou resolução de quantização. Então, a resolução de quantização é quantos níveis eu posso ter entre o zero e o fundo de escala, e a resolução temporal, que é a taxa de amostragem, é quantos pontos eu posso pegar por segundo. Então, todos os dois impactam na qualidade dos dados que eu obtenho. Então, outro detalhe é o seguinte: esses são os valores que eu estou medindo lá, de fato, mas o que o meu conversor AD me retorna são esses valores que estão aqui em contagens. 0, 3, 7, então aqui é 0, 7, 12, 14, então aqui é 0, 3, 15, já que chegou lá, ele chegou em 5 volts de fato, ó, veja que aqui eu não consegui representar os 5 volts. Por quê? Porque o ponto que apareceu os 5 volts está mais acima. Então, por causa da pobre resolução temporal, ou seja, a baixa taxa de amostragem, eu perdi informação. Os dados que eu obtive são uma representação mais pobre da minha onda inicial. Agora aqui, a mesma coisa, só que, no caso, eu piorei a coisa. Em vez dela ir para até 5 volts, eu coloquei para ir só até 2,5 volts, metade da tensão. E observe que a onda resultante piorou sensivelmente. Por quê? Mais uma vez, se eu quero medir valores de tensões pequenos, eu preciso ter uma taxa de discretização muito alta. Ou seja, quanto mais bits, mais precisa é a minha medição. Ok? Outra coisa aqui é o seguinte: nesse caso, é a minha tensão ainda até 5 volts, mas o que foi que eu fiz? Eu aumentei a minha taxa de amostragem. Só que o meu AD é lento, ele não consegue chegar naquela taxa de amostragem. O que é que acontece? Antes que eu consiga obter o valor correto, o meu circuito de reset, atua. Que é justamente aqui, ó. Cada reset desse é uma nova amostragem. Ou seja, antes dele conseguir terminar, eu estou tentando obter uma nova amostra. Só que ele não terminou a conversão. Então, o que aconteceu é que eu distorci completamente. Ele ceifou. Ele ceifou por quê? Porque o meu conversor não consegue ser mais rápido. Aumentando a velocidade do conversor, observe agora como melhora sensivelmente a representação da minha onda. Ok? Então, apesar do conversor tipo contador ser mais barato, ter uma resolução melhor, ele é lento. E isso é uma desvantagem. Para compensar essa desvantagem, é que foi desenvolvido o conversor de aproximações sucessivas.
O conversor de aproximação sucessiva, observe que ele basicamente tem os mesmos componentes do conversor tipo contador. A diferença é que, ao invés de eu ter um contador gerando a rampa, agora eu tenho um controle lógico. Qual é a ideia agora do conversor tipo contador? Ao invés de eu sair varrendo todos os valores até chegar no valor desejado, até chegar no valor que corresponde ao que eu quero medir, nesse caso, eu faço o seguinte: eu faço aproximações. A primeira aproximação que eu faço eu vou ver se o valor que está lá é metade, é inferior à metade ou superior à metade do fundo de escala. Se ele for superior à metade do fundo de escala, então eu mantenho aquilo ali e aí vou testando sucessivamente até fazer uma aproximação e chegar no valor desejado. Isso pode ser traduzido de outra forma. Pode ser interpretado assim. Pode ser interpretado assim. Como um teste de cada um dos bits do conversor. Ou seja, primeiro eu vou testar o bit mais significativo. Quando eu testo o bit mais significativo, eu estou justamente colocando metade do máximo valor que pode existir, ou seja, metade do fundo de escala. Então eu testo se esse primeiro bit é 1. Se esse primeiro bit, quando colocado em 1, a tensão que surgir na saída do meu DA for maior do que a tensão que eu estou medindo, então esse bit não pode ser 1, ele é 0. E aí eu saio fazendo o teste sucessivamente. Mostrando de outra forma, seria dessa forma. Eu começo com o valor inicial 000 e aí vou testar o primeiro bit. Então, quando eu pego o bit mais significativo e coloco em 1, isso aqui corresponde ao valor 8. Considerando a minha tensão aqui medida como 10 volts, 8 é menor que 10, então esse bit permanece em 1. Esse bit permanece em 1, então eu vou testar o próximo bit. Coloco ele em 1 também. E aí, os outros dois em 0. Isso aqui corresponde a 12. Como 12 aqui na saída é maior que 10, então esse bit não pode ser 1. Então ele volta para 0. E aí eu coloco o próximo bit em 1 e testo novamente. 10 é menor do que 10.4, então esse bit permanece em 1. E aí vou para o último bit testado. 11 é maior que 10.4, então aquele bit não pode ser 1, então ele volta para 0. Então essa lógica aqui é que é implementada naquele bloco correspondendo ao circuito lógico. Que no caso aqui eu usei um microcontrolador para executar a mesma rotina. Um programa bem simples, que simplesmente ele seta o bit mais significativo. Se ele for 1, se o valor que aparecer na saída for maior, ele coloca para 0. Se for menor, ele permanece em 1. É simplesmente essa a lógica que é empregada. Então, aqui está a lógica aplicada pelo nosso microcontrolador. Então ele vem, começa em 0, foi para a tensão, no caso aqui, a tensão que eu tinha colocado de referência era 2 volts, então ele setou o bit mais significativo, então ele foi para 3.33, que é maior, se é maior, ele zerou. Teste o próximo, que foi para 266. 266 é maior,
Então ele foi para 0, voltou, testou o próximo, que foi para 1.33, que é menor. 1.33 é menor, Então agora ele testou o último bit, foi para 2, foi para 2, 2 é igual, não é menor, e aí ele testa o último bit, testou o último bit, foi para 2.33, que é maior, então ele zerou, e aí obteve o valor. Tá? Usou exatamente aquele algoritmo. Lá. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir o programa e a gente vai dar uma olhadinha como foi que foi feito. Pronto, aqui está o programa. Esse tris IO, eu estou justamente configurando as entradas e as saídas. Então vamos dar uma pequena olhada lá no nosso circuito. Então, no nosso circuito, o que foi que eu fiz aqui? Ó, a saída GPIO 0, desculpa, a entrada GPIO 0 está configurada como entrada e ele pega o sinal do comparador. Ou seja, quando é que o circuito foi montado? Quando a tensão sair aqui for maior do que a tensão de entrada, a tensão que eu quero comparar, ó, a saída aqui vai para 0. Caso contrário, a saída vai para 1. Ou seja, faz exatamente aquela comparação da lógica lá do algoritmo. Então, o que é que eu faço? Se esse cara aqui tiver em 0, então o valor que eu devo colocar lá no bit fica em 0. Se ele tiver em 1, é porque o valor aqui é menor, então aquele bit fica em 1. É simplesmente isso que ele faz. Então, esse aqui é o que pega a comparação, se é maior ou menor. Aqui uma saída 1, 2, 3 e 4. E esse aqui é onde eu coloco o sinal de reset. Tá? Para que eu possa fazer múltiplas conversões. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar e analisar o programa. Então, ó, eu configurei a entrada, os pinos 0 e 3 como entradas, conforme está lá no desenho. Zerei a saída GPIO 0, sempre com a configuração para desabilitar nos comparadores internos, que no nosso caso não faz diferença. E aqui está o programa. O programa faz o seguinte, fica esperando que exista um sinal de start, ou seja, de início da conversão, que é justamente o que esse cidadão aqui faz. É o start, o início da conversão. Ele fica esperando que o GPIO 3 receba um nível alto para que ele comece a conversão. Simples assim. Uma vez que ele recebeu o sinal de início da conversão, o que é que ele faz? Ó? GPIO 0 está em 0, igual a 0. E aí, o que é que ele faz? Na realidade, isso aqui não era necessário. Não, desculpe, é necessário. Porque aqui eu estou pegando toda a porta e zerando. É porque no momento que eu começar, eu tenho que zerar todos os pinos de saída. Para quando eu for fazer múltiplas conversões, né? Múltiplas conversões sucessivas. Então, GPIO 0 eu pego todas as saídas e coloco em 0. E aí eu vou fazer o seguinte. Coloco o bit mais significativo em 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. O bit mais significativo, que no caso é esse aqui, o 5, eu coloco em 1. Justamente o que o algoritmo faz. Bota o bit mais significativo em 1. Bota o bit mais significativo em 1. Espera um tempinho para o meu circuito analógico chegar na tensão lá, correto, eu poder medir. E aí eu comparo. Ó, aí eu faço o seguinte. Aquela história. Se o valor, quando eu setei o bit 1, for maior do que o meu valor de entrada, então eu vou colocar aquele bit para 0. É justamente o que esse circuito aqui faz. Quando eu coloco aqui, aciono o primeiro bit. Se ele for maior do que o que eu estou tentando medir, ele coloca esse bicho aqui. Vai estar maior do que esse, essa ali está em 0, e então eu simplesmente copio o estado desse bit. Eu vou dizer que o bit 5,
o pino 5, a saída do pino 5, vai ser igual a 0. E aí agora, 7 por 4, faça a mesma coisa, 2 faça a mesma coisa, 1 faça a mesma coisa. Simples assim. Vou fazer agora o seguinte, eu vou diminuir muito a velocidade, vou fazer com que ele fique extremamente lento para poder a gente poder observar lá o algoritmo sendo executado. Então eu estou mandando ele levar 1 segundo entre um bit e outro. Talvez seja muito, porque eu estou com múltiplas simulações rodando e todas essas simulações, no momento que eu executo, eu não executo só uma, eu executo todas, fique lento e a gente faz um ajuste. Então vamos ver direitinho. Pronto. Montei, compilei o programa e agora eu vou executar. Está lento, pessoal. Ah, não, peraí, só um detalhe aqui. Deixa eu desabilitar aqui. Deixa eu desabilitar aqui a amostragem múltipla, né? Deixar que ele faça manualmente. Pronto. Então, ó. Tá lá, tá rodando, não tem tensão, a tensão está 0, ele não fez nada, está esperando o start. Então, vou startar. Startei. Então, ó, ele colocou o primeiro bit em 1. Ah, deixa eu fazer um detalhe aqui, desculpa. Eu esqueci de colocar para medir aqui o CC e deixa eu colocar aqui a minha tensão de referência. Tensão que eu quero medir, vamos colocar aqui 2,5 volts. Pronto. É a tensão que eu quero medir. Então, vamos voltar. Então, eu voltei. Tensão está 0, ele não fez nada, vai começar agora. Startei. Então, o que foi que ele fez? Começou. Colocou a tensão. 266 é maior que 2,5. O tempo lá ficou muito grande. Deixa eu diminuir lá o tempo para poder a gente ver com tranquilidade. Diminuir um pouco aqui o tempo. Eu vou diminuir isso aqui para 200 milissegundos. 200 milissegundos deve ser o suficiente. Porque o meu computador está com um excesso de carga de processamento no momento que eu executo a simulação e aí fica lento. Ele não está em tempo real. Então, vamos de novo. Pronto. E aí vou startar. Ó, começou. Aí 266. Ó, testou. Vou para o segundo. Veja que ficou em 0. Agora ele está em 1. Aí ele vai capturar e aí ele terminou. Foi lá. 1, 0, 1, desculpa. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Então, vamos ver quanto é que dá isso aí. Botando aqui em binário. 1, 1, 1. Isso aqui, né? 0 primeiro. Esse valor vai dar... desculpa, tem decimal. 1, 1, 1, tem decimal. Isso vai dar 7. Ó, a tensão no qual ele mediu foi 2,33. A tensão que a gente tinha colocado lá foi 2,5. Então ele deu bem próximo. Então 7 vezes a nossa referência é ponto. Opa, tem que botar em decimal aqui de novo. Confusão. Decimal. Vou colocar programador científica. Então 7 vezes 0,333, o 2,33. Ok? Então o valor que eu tenho aqui
Nesse caso aqui, pelo algoritmo que a gente usou, ele vai pegar o imediatamente inferior, diferente do outro que pega o imediatamente superior, será 2,5. O valor viável mais próximo seria justamente 2,32, que é o 7. Se eu colocasse 8 vezes 0,3, já daria 2,66, que é maior que 2,5. Então aqui ele fez a conversão usando aquele algoritmo. Veja que no caso aqui, o número de ciclos de clock necessário para fazer o processo só vai ser o número de bits menos 1 mais 1. Ou seja, no caso aqui eram 4, então mais 1, 5. 5 conversões foram necessárias para eu terminar o processo. Então o programa é extremamente simples. Aumentar o número de bits aqui é só colocar mais uma linha, replicar, e ele é extremamente veloz. Por exemplo, eu vou colocar aqui em microsegundos e vou colocar aqui, cada conversão pode ocorrer em 20 microsegundos. Então, no caso, toda a conversão aqui levaria 100 microsegundos. Eu posso baixar mais isso aqui. Isso vai depender só da velocidade lá do meu microcontrolador. Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, o nosso conversor aqui agora... Eita, deixa eu colocar de volta o programa como está. Pronto. O nosso conversor agora, ele vai estar tremendamente mais veloz. Então, vou rodar aqui agora e já chegou. Então, ele foi muito rápido, muito mais rápido do que antes. Zerou, chegou. Zerou, chegou. Opa, eu não coloquei para microsegundos, desculpa. Botei. Está com 200. Pronto. Então, ele levou aqui, no meu computador aqui, cerca de 100 microsegundos. É porque não dá para vocês verem aí como é que ele está fazendo o tempo real da conversão. Mas ele levou poucos microsegundos para chegar no valor final. Então ele é tremendamente mais veloz do que o conversor anterior. Essa circuitaria aqui adicional é para fazer o seguinte: é para pegar o valor analógico que eu estou medindo, o valor analógico, converter o valor digital e converter para analógico para poder ver. Observe aqui, ó, os degraus da conversão, que é idêntico ao que a gente obteve lá no outro, no de contador, só que com uma velocidade bem superior. Cada picozinho desse aqui, ó, foi uma conversão que ele fez. Então ele fez múltiplas conversões. Ó, 1, 2, 3, toda a conversão aqui, só para esse valor aqui, entre um intervalo e o outro. No caso da velocidade que eu estava usando aqui, entre um intervalo e outro, múltiplas conversões, com o intervalo eu estava botando uma velocidade mais baixa. Então, dentro desse intervalo aqui, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foram 10 conversões aí, dentro desse pequeno intervalo, muito mais veloz do que o do tipo contador que a gente tinha utilizado antes. E basicamente a mesma circuitaria. A única coisa que eu fiz foi trocar o contador por esse circuito lógico. E em função disso, dele ser muito mais veloz do que um contador e ser muito mais barato do que um flash, é que esse tipo de conversor, que é o de aproximações sucessivas, é o mais utilizado em controladores. Praticamente todos os conversores AD incorporados em microcontroladores utilizam esse tipo de conversor. O próximo conversor que a gente vai ver, e o último que a gente vai abordar,
é o do tipo integrador. O princípio do integrador é o mesmo do contador. A diferença é que eu tiro o meu gerador de rampa, não é feito mais em cima do contador, e sim em cima de um circuito integrador. O circuito integrador nada mais é do que um circuito baseado no amplificador operacional que faz uma operação de integral e o sinal que eu vou colocar na entrada é justamente uma constante, uma tensão constante. Como é uma tensão constante, a integral de uma constante dá uma reta. Não é isso? AX mais B. E essa declividade da reta aqui vai depender, no caso, do valor desse capacitor aqui. Esse daqui descarrega o capacitor e aí, quando eu abro, eu começo o processo de conversão. Esse cidadão é um conversor extremamente lento. Entretanto, ele é o mais lento de todos. Ele é particularmente útil quando a gente for utilizado para aplicações onde velocidade não é uma coisa interativa. Por exemplo, eu quero medir a temperatura de uma sala. A temperatura da sala não varia em décimos de segundo. Ela vai variar dentro do intervalo de minutos. Então, um conversor AD desse tipo é bem adequado a essa aplicação. No caso aqui, o que eu ganho com esse circuito é que eu tenho apenas agora um contador binário, eu não tenho mais o conversor DA, o conversor DA sumiu, e eu entro com um circuito barato. Então, com esse tipo de conversor, o que esse contador binário faz é justamente contar o tempo. Por quê? Porque, como eu tenho uma relação tensão-tempo constante, se eu determinar quanto tempo a rampa leva para atingir o sinal que eu quero medir, automaticamente eu determino qual é a tensão. Porque eu tenho uma relação tempo-tensão constante. Esse aqui é o princípio do conversor do tipo integrador. Então ele se torna um conversor barato, com a quantidade de bits grande. Na realidade, esse cara onde são empregados em aplicações, a quantidade de bits pode ser muito grande, tipo, eu quero 32 bits, 24 bits. Então, velocidade não é importante, eu consigo ganhar precisão usando essa estratégia. Entretanto, esse cidadão tem um calcanhar de Aquiles, que é justamente a tolerância desses dois elementos aqui. O capacitor, ele tem uma tendência a variar significativamente com a temperatura, tipo mais de 10%, menos 10%, mais 20%, menos 20%, o que, teoricamente, joga no lixo a precisão que a gente queria obter. Esse circuito, da forma que está mostrado aqui, é um circuito basicamente teórico para mostrar o conceito. Na prática, o que é utilizado é esse circuito aqui de rampa dupla, no qual eu uso o mesmo circuito integrador. A diferença é que agora eu tenho uma tensão de referência. Então, essa tensão é conhecida e no momento que eu vou fazer uma medição, primeiro eu meço a tensão de referência para determinar exatamente qual é a relação tensão-tempo, ou seja, qual é a declividade, e em seguida eu faço a medição que eu quero. Como eu sei qual é a tensão da minha referência, eu consigo determinar a declividade, e uma vez que eu conheço a declividade, eu aplico o valor que eu obtive da tensão que eu queria, baseado nessa calibração. Isso se baseia no seguinte princípio, de que no curto intervalo de tempo que eu uso para fazer entre medir a tensão de referência e medir a tensão que de fato me interessa, o valor dos parâmetros, tanto do capacitor e do resistor, não variam significativamente, uma vez que o que mais afeta eles é a temperatura. Então, dessa forma, eu consigo compensar o problema da imprecisão, tanto do capacitor como do resistor, como também a sua eventual variação em função das mudanças térmicas. Esse circuito, então, é mostrado no próximo circuitaria aqui. Então, aqui eu tenho o meu contador. Eu tenho um conversor aqui, ó, DA aqui,
Mas esse conversor dela é apenas para a gente ver o valor na saída, só isso. Só para poder a gente ver o valor na saída e a gente poder levantar essa curva aqui. Quando, na realidade, nada disso aqui é necessário. Veja que o circuito aqui, tá? Eu posso apagar tudo isso aqui e o conversor continua funcionando da mesma forma, sem problema nenhum. Isso aqui foi usado apenas para eu poder montar o gráfico aqui e mostrar que os valores que ele está lendo são sempre um pouco imediatamente superior, ou seja, é o acima sempre, mas que ele consegue fazer a medição. Então, o que na realidade interessa para a gente é só o digital que vai aparecer aqui. Então, o que eu tenho aqui? Olha aqui o meu circuito integrador, o meu circuito de reset, o meu circuito comparador, porque a saída do meu circuito integrador, a saída do meu circuito integrador é negativa, a rampa é negativa, então eu utilizo esse cabo inversor da mesma forma que o outro para ela virar positiva, e aqui o valor que eu quero medir. Ok? Simples assim. Então, o que eu tenho aqui é justamente a rampa de tensão que é gerada. E essa rampa depende do valor desse capacitor. No caso, no nosso circuito aqui de simulação, a gente tem célula de brigadeiro, não tem ruído, o valor dos componentes não varia no tempo, então aqui vai funcionar perfeitamente. Quando eu chegar no mundo real, aí a coisa muda de figura. Tá? Então aqui, ó, tá aqui a rampa subindo, ela vai subindo, 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 subindo. A rampa sobe independente, ela vai até o valor máximo onde ela satura, que no caso aqui está em cerca de 8 volts. Porque vai depender da tensão que eu coloquei aqui, 10 volts. E o ponto onde os dois se tocam, olha aqui, esse ponto aqui, é justamente o ponto da conversão. Ó, ele tocou aqui em 3.5. Zerou nova conversão. 3.5, 3.5, 3.5. Então, essa é a tensão lá da entrada. Tá? 3.5. Só que esse valor aqui do ponto é preciso. Ele é preciso. O que acontece é que, no momento que eu chego no valor preciso, eu paro o contador. Então, eu posso simplesmente aumentar a resolução do contador. Desculpa. Aumentar a resolução do contador. Deixa eu fechar aqui o... Eu posso simplesmente aumentar a resolução do contador. Tá aqui. E aí, quanto maior a resolução do contador, mais preciso fica a minha medição. E eu não preciso mexer na secretaria. Só mexo no computador. E automaticamente eu também preciso mexer no clock. Porque esse clock, o valor do clock aqui, que está no caso 1.5K, está relacionado a essa rampa aqui. Ou seja, no momento que eu determino qual é o valor da declividade da rampa, eu ajusto o meu clock para que ele consiga contar dentro do intervalo da rampa. Ok? Se eu contar antes, eu não vou conseguir fazer a conversão. Então, vamos fazer aqui um teste. Eu vou primeiro pegar esse cidadão aqui, que está com uma tensão alternada. Vou colocar uma contínua. Vou colocar um valor aqui de 1.7 volts. Pronto. Vou desabilitar aqui a conversão cíclica e vou rodar a simulação. Pronto. Deixa eu zerar aqui. Zerei. Fez a conversão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. 9 e 10. Aqui isso vai depender da velocidade. Ok. Então, cadê? Deixa eu ver, desculpa. Sim, aqui é a tensão da rampa. Ela vai subir independente. E ela vai, sobe, satura. Deixa eu fazer aqui novamente. Pronto, 9. Aqui, ó. Olha o valor que está aqui. O mais significativo, o menos significativo. Então o valor que eu tenho aqui é 7.
desculpa, não, 5, desculpa, 5. Esse cara aqui. Então, é 5, ó. 1, então é 5. A tensão desse 5 aqui... Ah, não, desculpa. Eu preciso ajustar a velocidade. Eu estou com um problema aqui na velocidade na rampa. Porque eu tinha feito outros pesquisantes. Deixa eu ver aqui qual é a velocidade que eu estou. Não, tudo bem, aqui está certo. É que eu tinha feito ajustado para ele justamente fazer essa conversão aqui. Então a velocidade aqui está muito grande. Deixa eu ver como é que está essa rampa aqui. Aí o problema. Aqui, ó, ele fez a conversão aqui. Aqui o ponto onde ele parou. A gente tinha considerado, eu tinha colocado 1.7. 1.7. Exatamente 1.7. É o valor onde ele está. Deixa eu reduzir aqui para poder mostrar. Esse valor aqui, ó, é justamente o valor de 1.7. Nesse momento aqui, ó, o sinal que estava em 1 aqui, fazendo com que o contador funcionasse, foi para 0. Né? Aí aqui o problema é a velocidade com que isso aqui está, que está com uma velocidade muito grande. Aí o valor analógico que ele mostrou aqui está errado. A velocidade está inadequada. Na realidade aqui o valor correto é 150. É porque é necessário fazer as contas. Vamos lá. Então aqui de volta. Pronto. Então agora vamos rodar novamente. Ok. A tensão que eu tinha colocado lá, quanto foi, meu Deus? 1.7. Deixa eu ver aqui qual é a declividade que está ocorrendo. Tá, 5 volts em 10 milissegundos. 5 volts em 10 milissegundos. Aqui, para ele chegar 5 volts em 10 milissegundos, vai dar uma taxa de 5 dividido por 0,01 dá uma taxa de 500 volts por segundo. Então, essa frequência aqui deverá ser de 500 Hz. Pronto, agora está correto. 500 Hz, está certo agora. Vamos rodar novamente e startar o processo. Pronto, 1.33 volts. Né? Novamente. Olha lá, 1.33 volts. No caso aqui, está correspondendo a 1, 2, 3. Né? Vamos mudar então o valor de entrada. O valor lá era, que a gente colocou, foi 1.7. Deixa eu colocar agora 1 volt. E refazer o processo. 0.66. Está dando o imediatamente inferior. Né? Lembre-se que a tensão que chega aqui, ele atinge, aí ele para a contagem. Tudo da conversão aqui, o valor que vai daqui, depende justamente da rampa. Então, como o valor do clock que eu coloquei aqui estava inadequado, não estava correspondendo à rampa, e por isso que o valor da rampa é tão importante, a minha conversão deu errado. Tá? Então, se eu agora, por exemplo, aumentar aqui 4.3 volts e repetir, vou iniciar, iniciei novamente, ele não está dando tempo de fazer a conversão.
seja, está acabando antes. Então, eu preciso fazer mais ajustes. Deixa eu ver então aqui qual é o problema. Tudo está relacionado com a rampa. Deixa eu me ver aqui qual o valor. Aqui o valor na simulação. Ó. Então, para esse valor aqui, ele gastou perto de 10 milissegundos para fazer essa conversão. E eu tinha considerado justamente 10 milissegundos aqui, lá a contagem para dar os 5. Só que aí tem a conta. Foi 5 volts, 10 milissegundos, mas tem que levar em consideração a discretização. Aí isso aqui multiplica por 3, aí vai dar os 1.500. Vou fazer novamente. 4,33. Ok. Novamente. Está acabando antes, o que está vendo? Um problema aqui com o reset. De fato, ele não está resetando aqui. Aqui, ó. Não estava funcionando. A primeira vez deu certo, 4,33. A questão é quando eu estou resetando aqui, ele está tendo algum problema aqui no relé que dá o curto-circuito. Mas vamos considerar aqui o primeiro caso. Olha lá, 4,33. O valor que eu tinha colocado foi 4,3. Então, 3,5. 3,66. Vou colocar de novo aqui. 2,7. 3, que é o mais próximo. Então, está funcionando. Tem algum ajuste aqui, me lembro agora qual foi o problema, porque foi desse problema. Como teve que colocar secretaria adicional para poder gerar isso aqui, essa aqui foi uma simulação que eu tinha feito um pouco antes. Então aqui dá para ver, aqui as múltiplas conversões. Lembrando, mesmo problema do outro, o tempo de conversão. E para compensar esse problema, a gente vai usar o sample input. Ok? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um comparativo entre os diversos tipos de conversores, que é meio que uma tabela de seleção. Pronto, tem essa tabela aqui, que é uma comparação, esse gráfico é uma comparação entre os diversos tipos de conversores. Então está aqui o integrador. Como dito, ó, ele é lento. Uma velocidade que chega aqui uns 200 amostras por segundo, 10 amostras por segundo, mais, ó, 16, 24, chega até 32 bits de resolução. Delta Sigma, que ainda não abordou, que é muito usado em dispositivo de som, principalmente som, placa de áudio, dispositivo de áudio utiliza muito ele, então ele vai para uma resolução de 24 bits de 100 até aproximadamente ali uns 50 kHz. Faixa adequada para reproduzir sinais de áudio, que vai de 20 a 20 kHz. 20 Hz a 20 kHz. Olha a aproximação sucessiva. 16, que tem com mais, já vi com 24 até 21 bits. Mas a velocidade dele, lá em torno ali de uns 5 kilosamples, mas chega a 2 megasamples. Então, ele está justamente no meio, ó, uma resolução relativamente, ele chega até 8 bits aqui, tem 10 é muito comum. Uma resolução boa,
com a velocidade significativa. Esse subrange é outro tipo de conversor que a gente não vai abordar porque não é utilizado em controladores. E finalmente aqui o flash, que a resolução é 8 dá 12 bits, mas a velocidade parte aqui de uns 10 MB até mais ou menos uns 5 gigasamples. Já vi com mais, com 20 gigasamples por segundo. Então, fazendo um resumão, o flash é o mais rápido, mais veloz, mais caro, mais dispendioso, gasta mais energia. O mais barato é o tipo integrador, mas é o mais lento, com mais alta resolução. Ou aproximação sucessiva é o que a gente mais utiliza, mais utilizado em controladores, porque pega um pouco dos dois mundos. Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Até a próxima.